e 19. Lucas 4, 18 e 19. Não, obrigado. Só vai dar certo para eu mudar aquele controle? Obrigado. Lucas 4, 18 e 19. Bem, até projetar aqui, projetou, né? Então vamos ler juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Peça que o Senhor fale aí ao seu coração com esta palavra e transforme a sua vida neste instante. Senhor, eu quero pedir que o Senhor fale comigo. Mesmo que eu já tenha preparado este estudo, fale comigo. Fale, Espírito Santo, sobre o meu chamado. E fale com os meus irmãos sobre o chamado deles, de cada um. E com a Igreja Cristã da Zona Sul sobre o chamado dela. E saiamos todos daqui totalmente firmados na certeza que cumprimos o chamado do Senhor. E não alguma ideia ou direção da nossa própria mente. Fala conosco. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero falar de forma rápida sobre a consciência do chamado. A Igreja Cristã da Zona Sul tem um chamado, e você também tem um chamado. E muitas vezes você não está cumprindo o seu chamado porque está perdido, seduzido por alguma orientação ou direção desse mundo. Às vezes até mesmo seduzido por alguma influência ou indicação do próprio diabo, tirando você do caminho que o Senhor quer que você trace, porque Ele tem um chamado para você. Não existe cristão sem chamado. Esse texto que Jesus leu está lá em Isaías. Deixa aí marcado, nós vamos lê-lo e destrinchá-lo a partir de Lucas, mas só para você conferir, abra lá em Isaías 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, 1 e 2. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, versículo 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. No começo do seu ministério, Jesus então entrou numa sinagoga, e agora você pode voltar para Lucas capítulo 4, e ele tomou a Torá, tomou a Bíblia hebraica,
e abriu nesse texto de Isaías. E o evangelista Lucas registrou exatamente o texto partindo da tradução em grego, da chamada Septuaginta. E foi o texto que nós lemos e nós vamos ficar com ele. E eu quero então falar com você sobre a sua consciência do seu chamado e a consciência da igreja cristã da Zona Sul do chamado dela. Então vamos lá. Eu vou passando aqui, eu estou sem televisão lá, se não mudar você me avisa, tá, Eli? Que aí eu confiro e olho para trás. Em primeiro lugar, queridos, a consciência do chamado é fruto da busca do Espírito. Você pode ler isso comigo? A consciência do chamado é fruto da busca do Espírito. Aí no capítulo 4 de Lucas, olha o que diz o versículo 1. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ainda o versículo 14, do mesmo Lucas 4, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. E agora o versículo 18, versículo 17, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos, Jesus está prestes a começar o ministério, e a última coisa que ele fez antes de começar foi um jejum de 40 dias. E neste jejum de 40 dias, o diabo tentou às vezes desistir. Não entra nisso não vai dar certo. Não mexe com esse negócio. Não, a vida dessa pessoa não vale a pena. Não, seu filho nunca será transformado. Seu irmão não será salvo. Seu pai não pode ser alcançado. Não, a igreja está caminhando para o fracasso. O inimigo tentou Jesus de todas as formas, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo, de forma que quando ele começa a ler esse texto, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu te pergunto, o Espírito do Senhor está sobre você? Queridos, o Espírito do Senhor está sobre quem o ama. Se você quer que o Espírito do Senhor esteja sobre você, você precisa amar o Espírito. Você tem que falar com o Espírito. Nós não estamos mais na época do Velho Testamento, na época de um único Deus. Nós já conhecemos a Trindade, nós temos um único Deus, mas Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que concede dons, que capacita, que fortalece, que dá discernimento, que dá sabedoria. Então você tem que amar o Espírito. E se você ama o Espírito, você tem que buscar o Espírito. Orar ao Espírito, jejuar pelo Espírito, clamar pelos dons. São 23 mencionados aqui na Bíblia. Quantos você tem? Se você quer que o Espírito esteja sobre você, se você não quer só ser impactado pelo que o Espírito faz na vida de alguém, você tem que amar, você tem que buscar e tem que fazer isso sempre. Todos os dias. Foi uma bênção lá o encontro sábado, não foi? Passou. Já passou. Se você, querida irmã, que esteve lá sábado, não buscar hoje, você vai perder o fogo de hoje. E o fogo de ontem vai ficando cada vez menor. Com Deus, a busca tem que ser diária. Com Deus, a busca tem que ser intensa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E um pouquinho no domingo. Sabia que o dia que você pode buscar menos ao Senhor é no domingo? Sabia disso? Mas infelizmente é o dia que a maior parte dos crentes mais buscam. Domingo é o dia que eles mais leem a Bíblia, é o dia que eles mais oram, mas o dia que você está na batalha é de segunda a sexta ou sábado, que você é jogado no meio do mundo, batido de um lado para o outro, enfrenta as dificuldades. Na realidade, isso é só uma metáfora, você tem que buscar todos os dias igualmente. Mas nós criamos esse péssimo hábito religioso de buscar a Deus no domingo.
Nós fomos criados com a ideia de que domingo é o dia de ver Deus. Guardamos a melhor roupa para o domingo. Eu fui criado assim, melhor roupa para o domingo. Mas, querido, todos os dias são dias da batalha. Então, se você quiser que o Espírito esteja sobre você, você tem que amá-lo, você tem que buscá-lo e tem que fazer isso sempre. A consciência do chamado é fruto de uma busca do Espírito Santo. Mas eu quero destrinchar todo esse texto como eu falei. A consciência do chamado é a consciência da autoridade de Deus. Você pode ler comigo? A consciência do chamado é a consciência da autoridade de Deus. O texto começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ungir é derramar autoridade. Nós lemos isso no Velho Testamento. O profeta foi e ungiu Eliseu no lugar de Elias. Ungiu o rei. Samuel vai lá e unge o rei. Ele vai e procura o filho de Jessé. A unção significa que aquela pessoa está na autoridade de. Então, se você tem um chamado e você quer ter consciência, você precisa entender então que você vai na autoridade de Deus. É Deus que chama. Deus chama você. Você sabia que Deus chama você? Renzo. Ele chama: Renzo, eu te chamo. Para quê? Para um chamado específico, para um trabalho. Primeiro, para ser cheio do Espírito Santo. Ninguém está inativo no reino de Deus. Se você está inativo no reino de Deus, se você não entendeu o seu chamado, se você não frutifica, é porque você não vive na autoridade de um Deus que chama. Agora, se Ele chama, Ele capacita. Esse Deus é fantástico. Quando alguém entende o seu chamado e fala: opa, eu vou na autoridade do meu Deus, eu também recebo uma capacitação. O Senhor chama e Ele dá dons. Queridos, olha quantos dons, 23. E tem mais. Qual mais que tem? Você já tem os 23? Então primeiro vá atrás dos 23. Quantas coisas nós podemos fazer com a capacitação? Quando a gente vai na autoridade de Deus, irmãos, nós descobrimos que somos capazes de fazer proezas. Sabe por quê? Porque a autoridade de Deus em nós, e quando Ele capacita, Ele sustenta. Ele fala assim: eu sustento o meu povo. Nós chegamos ontem, Tereza, pastor Leonel e o Dionísio. Cadê o Dionísio? Está lá o Dionísio encostado ali para dormir melhor durante a pregação aí, né, Dionísio? Dionísio está descansado, está dispensado, pode até dormir, que trabalhou igual doido. Nós fomos para Belo Horizonte participar da Semana Internacional do Café. Quarta, quinta e sexta, trabalhando das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. Na quarta-feira, das 10 às 8h30, quinta e sexta, sem parar. Sem parar quase para comer, porque não dava tempo. Trabalhamos eu e Dionísio na quarta, aí precisamos de ajuda, chamamos o pastor, ele saiu daqui quarta à noite, viajou a noite inteira, chegou lá quinta e já foi trabalhar. Não, antes de trabalhar, foi conhecer o Mineirão, tirar foto do lado da camisa do Cruzeiro. Ficou todo feliz ele e Dionísio, tirando foto lá do lado da camisa do Cruzeiro. Depois fomos trabalhar. Depois chegou a Tereza quinta e fomos trabalhar sexta. Irmãos, nós somos na autoridade do rei. Nós estivemos com mais de 80 produtores de cafés especiais, os cafés mais especiais do Brasil e alguns do mundo. E no meio de todos eles estava o café Solar. Irmãos, os cafés produzidos ali são produzidos com muito dinheiro. Nós tínhamos uma noção do que é um café especial, mas Deus nos levou para uma realidade fora do normal. Nenhum café ali é produzido num torrador como o nosso. Os torradores de café são todos especiais. Nós vimos os fabricantes vendendo torradores de 40, 50, 70, 130 mil reais. E o nosso café é produzido
num torrador que custou R$900. Queridos, nós estávamos ali por puro milagre de Deus. Milagre total e completo, porque nós somos na autoridade do Senhor que nos chamou. Nós estávamos no meio de empresários riquíssimos, fazendeiros riquíssimos. E o Senhor escolheu o solar e levou para o maior estande da feira, o estande da Associação Brasileira de Cafés Especiais, e nos colocou no meio do estande onde todos passavam. Porque Ele nos chamou para transformarmos vidas. 80, 100 cafés especiais e nenhum tinha um selo de responsabilidade social, só o nosso. É um chamado. Nós não estávamos lá porque nós éramos fortes, porque nós somos capazes, nós estávamos lá porque nós estamos obedecendo a um chamado. Quem obedece um chamado, o Senhor o capacita. Pode caminhar pela fé, não tinha o dinheiro, a Célia veio falar comigo, não tenho dinheiro para pagar. Eu perguntei, mas a reunião é hoje? Eu, não, então espera chegar o dia. Sabe por quê, queridos? A capacitação e o sustento vem de quem chama. Nós servimos é o Deus vivo. Nós não servimos um homem falho. O nosso Deus não pode mentir. Se o Senhor nos chama, se o Senhor chama você, você tem que entender isso e confiar nele. Ele diz, fazei prova de mim. Mas muitas vezes nós vivemos sem chamado, batendo a cabeça para cá, para lá. Mas quando nós entendemos o norte de Deus, e esse é um Deus que chama, esse é um Deus que diz, vai, eu te envio, vem, eis-me aqui. Eu te mostrarei a terra, o caminho. Quando o Senhor chama, Ele capacita e Ele sustenta. A consciência do chamado é a consciência da autoridade de Deus. Mas tem mais, quero continuar com o texto. A consciência do chamado é a consciência da pregação. Você pode falar comigo? A consciência do chamado é a consciência da pregação. O texto então diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Primeiro Ele nos ungiu para pregar. Pregar com a boca e pregar com a vida. Você não foi chamado para ser abençoado, você foi chamado para abençoar. Você pode repetir comigo? Eu não fui chamado para ser abençoado, eu fui chamado para abençoar. Você pode falar comigo? Eu não fui chamado para ser abençoado, eu fui chamado para abençoar. Como assim? Eu achei que eu tinha sido chamado para ser abençoado. Não foi. Se você entendeu o seu chamado, você já recebeu Jesus. E se você já recebeu Jesus, você já foi abençoado. Sua tarefa agora é abençoar. Essa é a sua tarefa. Isso é pregar. Pregar com a boca e pregar com a vida. A gente não podia falar que era pastor lá. Nós treinamos no quarto. Eu, Dionísio, na quarta-feira. Eu, Dionísio e pastor. E depois com a Tereza. Não pode falar pastor. Criava um preconceito religioso nas pessoas. Então tinha que falar Samuel, Leonel. E a gente está muito acostumado com o jargão da igreja. Então nós não usamos o jargão da igreja religioso, mas nós estávamos abençoando. As pessoas ouviam falar, vem cá, aqui é o café que transforma vidas. E de repente alguém vinha e chegava e falava, vem cá, eu quero conhecer esse café. Vários falavam, nossa, eu estou arrepiado. E de repente a gente sentiu um feeling de Deus. A pessoa que estava conversando com a gente falou, essa pessoa tem o Senhor. E aí eu falava, você é de alguma igreja? Ele falou, sou. Eu falo, eu sou pastor. Pessoa, eu sabia. Eu sabia. Porque quem faz essa obra quer mudar os outros. Queridos, nós não fazemos um café bom para ganhar dinheiro. Nós fazemos um café bom para ganhar dinheiro, para transformar vidas. É um chamado. É um ministério. Precisamos pregar com a boca e pregar com a vida. Foi o que nós fizemos ali por puro milagre. Mas nós precisamos pregar o evangelho. Diz o texto, me ungiu para pregar boas novas. Lucas pega a palavra do hebraico e transforma na palavra evangelion. As boas novas, as boas notícias. Não adianta eu pregar a mim mesmo. Não adianta eu pregar o nome da minha igreja.
Não adianta eu pregar a minha capacidade, eu prego o meu Senhor. Eu prego o meu rei, e o meu rei é o único que pode transformar uma vida. Se você quiser viver a verdadeira vida, prega o evangelho. Viva o evangelho. A unção, o chamado é para pregar o evangelho, não é você. Você é só um instrumento. Nós somos, na linguagem de Paulo, o vaso de barro. Então todo mundo aqui é vaso de barro. Mas no vaso de barro tem um tesouro, que é o Rei Jesus. Me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ah, queridos, é a mais completa inversão de valores. Porque pobre é aquele que entendeu que não tem nada. Essa é a inversão total de valores do reino de Deus. Só vai receber o verdadeiro evangelho quem se sentir pobre. Não é o ambiente que a gente estava. Não, lá eles gostam da ostentação. Tinha um stand do lado do nosso. Ele era fino, mas muito grande. E era o café do Léo Moço. Léo Moço foi campeão ano passado, mundial de não sei o quê. Aí eu fui lá para conhecer. Um barista me levou lá para conhecê-lo. Aí ele falou assim, esse aqui é o Samuel, o presidente da instituição que trabalha de morar. Ah, tá bom, depois eu converso com você. Depois você vem cá que eu converso. Eu nem fui lá mais. Falei assim, o quê? Porque as pessoas ali não querem ser pobres. Elas querem ter o dinheiro. Elas estão atrás do título. Elas querem o reconhecimento. Não são todas, obviamente, mas várias. É o Congresso do Milhão que o Solar foi participar. Lá dos empresários que querem 1 milhão. 1 bilhão. Queridos, o evangelho que nós pregamos é o evangelho que inverte os valores, que não está interessado na casa cheia, no bolso cheio, na saúde perfeita, na aparência perfeita. Não, nós estamos interessados no reino de Deus. Nós estamos interessados no pobre. Pobre é quem se humilha. Pobre não é o que tem pouco dinheiro. Pobre não é um morador de rua, porque tem muito morador de rua orgulhoso. Nós trabalhamos com eles aqui nas quartas-feiras. Muitos. Nós pregamos o evangelho que inverte o valor. Nós pregamos o evangelho de quem lava o pé. Sabe quem lava o pé? Quem é pobre. Ele pode ter 1 bilhão, mas se ele for pobre de espírito, ele vai lavar o pé sem se importar, porque ele não faz daquilo que ele é, daquilo que ele tem a sua ostentação. Ele se humilha sem ter medo nem vergonha. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da inversão de valores. Mas a consciência do chamado também é a consciência da liberdade. Você pode ler comigo? A consciência do chamado é a consciência da liberdade. Primeiro é a consciência da pregação. Agora o texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Aonde que existe liberdade? Só existe liberdade na verdade. Sabia disso? A verdade é fantástica. Quando ele diz que nós temos que proclamar a liberdade, nós temos que proclamar a verdade. Porque a verdade, queridos, é libertadora. Existem muitos religiosos presos numa tradição, numa prática religiosa que não os liberta, que eles não podem às vezes sorrir, que eles têm uma vida de aparência religiosa, mas vivem escravizados pela falta de perdão, e são religiosos. Não conseguem liberar o perdão, às vezes, sobre os familiares de dentro de casa, sobre o pai que os magoou, sobre o filho que não retribuiu o que foi investido, sobre o irmão que traiu. Não consegue liberar perdão sobre irmãos na fé. Mas quando você os olha, eles têm aparência de piedade. Querido, só existe liberdade na verdade. Quem vive na verdade pode estar algemado, pode estar numa cadeia, mas é livre. Sabe por quê? Porque ele vive a verdadeira liberdade.
mas só quem vive a verdade pode proclamá-la. Quem conhece a verdade, mas não vive, não consegue proclamar. Sabe por quê? Porque sabe que vai proclamar uma mentira. Porque a verdade tem uma faceta interessante. Não basta conhecê-la, tem que experimentá-la. Porque se você conhece a verdade, mas não vive, você sabe que se você abrir a sua boca, você vai expor uma mentira. E o texto diz que a autoridade do chamado é para proclamar liberdade. Isso você tem que viver. Ah, irmãos, como é bom viver a liberdade. Saber que você vive no chamado, que é Deus que te direciona, que você está no lugar certo, porque você anda na verdade. E quem vive na verdade tem misericórdia dos presos. Não se acha melhor do que eles. Foi muito bonito o testemunho da Cláudia dizendo que quando ela estava ouvindo, ela estava pensando nos erros de português. A Cláudia estava presa. Presa no mérito e não na graça. Porque quando alguém está no mérito, coloca condições para o outro. E quem coloca condições para o outro é o verdadeiro preso. E aí essa pessoa não tem misericórdia. Ela perde a bênção, ela perde o momento, porque na realidade ela já chega julgando. Ninguém vai proclamar a liberdade quando julgar o outro. Você só proclama liberdade quando você tem misericórdia do preso. Quando você olha o preso e fala, esse cara está preso. Preso no pecado, preso no prazer, preso na tradição, preso na falta de perdão, mas não é nosso objetivo julgar ninguém. Nosso objetivo é proclamar liberdade ao preso. É viver a liberdade do lado dele. Se ele quiser continuar preso, que continue, mas não sou eu que o julgo. Eu não sou o juiz dos presos. Eu sou o proclamador da liberdade. A consciência do chamado é a consciência da liberdade. É a capacidade de viver livre e falar da liberdade. E expor e amar, ser livre. Faça uma reflexão de 15 segundos. Você ama a sua vida hoje, do jeitinho que ela está? Se você não ama, você tem alguma prisão. Você está colocando o valor fora da sua vida. Você não está entendendo o chamado. Mas se você ama a sua vida do jeito que ela está, às vezes com a notícia de um câncer, às vezes com a falta de dinheiro, às vezes com a conta que tem que pagar, mas você ama aquilo que o Senhor está fazendo em você, e você está pronto para viver, você está vivendo livre. Você ama o que você é. Mas se você coloca sempre longe, sempre à frente, e você não consegue atingir o que Deus está fazendo hoje, você vai ficar sempre preso. E você não pode proclamar a liberdade. A consciência do chamado é a consciência da liberdade. Mas vamos continuar com o texto. A consciência do chamado é a consciência da realidade. Você pode falar comigo? A consciência do chamado é a consciência da realidade. Diz o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para proclamar recuperação da vista aos cegos. O cego não pode enxergar a realidade. O cego não pode ver o que está acontecendo. Ele precisa de ouvir e tatear. Ele precisa de alguém que o conduza. Só quem tem olhos enxerga a realidade como ela é. É disso que o Senhor está falando, queridos. E a realidade que nós precisamos enxergar aqui é a realidade espiritual. A verdadeira realidade é a espiritual. E só quem tem olhos pode enxergar a realidade espiritual. Só quem tem olhos pode enxergar o que Deus está fazendo. Só quem entende o chamado fala, o Senhor está agindo. Não fica preso, não fica oprimido pelas circunstâncias, fala, ai, essa circunstância está me matando. Não, essa pessoa tem olhos espirituais para enxergar o que Deus está fazendo, mesmo no meio da maior luta. A espiritualidade aparece,
Eu gosto daquele caso de Eliseu, que está cercado pelo inimigo e todo mundo apavorado, e o servo de Eliseu apavorado, e Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar a realidade. Queridos, nós estávamos ali naquela feira, porque o Senhor quis nos levar. Em menos de um mês, a Tereza e eu tomamos conhecimento da feira. Eu falei aqui numa escola dominical, contando sobre a feira. O Murilo, nosso médico, estava sentado aqui no meio, ouviu falar, entrou no site, descobriu, veio falar comigo, falou: ó, pastor Samuel, eu conheço um cara que vai falar lá. Eu falei: conheço, vai, fala com ele, quem sabe ele arruma um lugar para a gente. O Murilo tentou falar com ele segunda, terça, só conseguiu quarta. Na quarta, esse cara falou: ó, eu vou abrir um espaço para vocês falarem no Conselho Nacional do Café. Fomos lá para o conselho para conseguir uma vaga na feira. Hotel Araucária. O próprio diretor lá, esse cara falou assim: ó, não fala que vocês são evangélicos, não, nem deixa o pastor falar. Fala você mesmo, doutor Murilo. E foi assim mesmo. Falou: ó, tá aqui o doutor Murilo. Eu treinei o Murilo direitinho. Ele que falou 11 minutos. Quando ele acabou de falar, uma diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais falou: vocês vão na Semana Internacional do Café? O Murilo falou assim: a gente não vai, que é muito caro o stand. Falou: mas agora vocês vão. Chama realidade espiritual, irmãos. Fomos para lá. Primeira pessoa que a gente fala, a diretora do programa de café, único que tem no Brasil hoje. Primeira pessoa. E só foi possível porque a gente estava nesse lugar. Porque desse lugar a gente via o principal palco. À nossa esquerda estavam os baristas americanos fazendo café. Ela parou ali para olhar. Dali ela via o palco, via os baristas. Aí estou eu também olhando o palco. Eu olhei para o lado, falei: Dionísio, olha quem está ali. Aí nós fomos para o corredor, ficamos 30 minutos esperando ela acabar de conversar. Quando ela acabou de conversar, ela entrou, passou em frente ao nosso estande, a gente, pegamos a mulher. Falei assim: ó, nós estamos aqui para te apresentar um programa inteiro de café. São 30 minutos. Chama Tá na Hora do Café. É um roteiro, foi até ousado. Falei assim: ó, nós já vamos dar o roteiro prontinho para você. Realidade espiritual, irmãos. O Senhor estava ali agindo. No último dia, passou uma moça, olhando assim. Aí a Tereza saiu do lugar, falou: você não quer chegar, não? Aí ela não tinha mais opção. É igual o vendedor. Ela chegou. Aí a Tereza começou a apresentar o café. Ela ficou olhando, ficou conversando. Aí eu cheguei, a Tereza me chamou, eu cheguei, ficamos conversando. Aí eu perguntei o nome, ela chama Joyce. Eu falei: o que você faz? Ela falou assim: ó, eu sou funcionário de uma empresa britânica, Sueli. Trabalho para uma empresa lá na Inglaterra, que se chama Flavor não sei o quê, e ela é especialista em cheiros e aromas. E ela treina equipes ao redor do mundo para descobrir notas no café, na cerveja, no vinho. Aí eu falei: pronto, foi Deus que mandou você aqui. Aí nós pegamos essa mulher, levamos essa mulher para tomar o nosso café. Ela tomou o nosso café e falou assim: ó, tem nota disso, tem esse defeito. Eu falei: olha, eu preciso de você. Aí ela falou assim: olha, eu nem vim aqui, eu já andei a feira inteira. Mas eu resolvi vir hoje e falei: quem sabe tem uma coisa nova. Deixa eu entrar aqui. E ela parou no nosso estande. Todos os estandes têm um barista, chaleira de R$400. Irmãos, o nosso era 2 mesinhas de vidro, com um monte de café em cima. Só. Ela parou na nossa frente. Aí de repente ela falou assim: sabe, eu ter vindo aqui foi providência divina. Toim. Falei: opa, tem coisa aí. Eu falei: deixa eu te falar, você é de alguma igreja? Ela falou assim: ó, eu não sou mais, mas o meu avô era pastor da Assembleia. Eu falei: ô Senhor. Irmãos, ela já é nossa parceira. Ela vai classificar as notas do nosso café. Mas ela vai treinar os nossos meninos e funcionários para provarem, sentir o aroma. Uma funcionária de uma empresa da Inglaterra que a gente não tinha a menor condição de pagar. Chama-se realidade espiritual.
O Senhor nos chama para proclamar a libertação da vista aos cegos, para mostrar para as pessoas que tem uma realidade espiritual que elas não enxergam, e a melhor proclamação é a intercessão. Se você não orar, você não vai viver a realidade espiritual. Deixa eu falar com você, se você não tiver vida de oração, você não enxerga. Quando você estiver brigando com seu marido, com a sua esposa, achando que é só carne, tem um inimigo atuando. E o que você precisa é discernir isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas precisa de discernimento para enxergar. A melhor intercessão é a proclamação. Se você não orar, você não vai discernir e não vai proclamar a libertação. Queridos, a salvação de um cego é a nossa luz. O que o cego enxerga? A escuridão. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus veio, resplandeceu-lhes a luz. Eles podiam enxergar. O chamado é para trazer luz aos que estão cegos. É para dar discernimento. Você tem autoridade para dar discernimento. Quando todo mundo estiver seguindo um caminho e você sentir do Espírito Santo o caminho verdadeiro, você fala, peraí, gente, deixa eu falar uma coisa, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja aqui dentro da igreja. Nós precisamos proclamar a espiritualidade, porque ela é que traz verdadeira luz. Mas o texto continua, a consciência do chamado é a consciência da batalha espiritual. Você pode ler comigo? A consciência do chamado é a consciência da batalha espiritual. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para libertar os oprimidos. Vamos ler esse versículo aí juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou. Antes tinha dito que Ele enviou você para fazer o quê? Proclamar a libertação. Proclamar a libertação é diferente de libertar. Sabe por quê? Porque o chamado, além de ser para proclamar a verdade, também é um alistamento. Quem aqui serviu o exército? 1, 2, 3. Nós vamos criar um exército paramilitar, então. Esses homens estão precisando servir o exército. Quando o homem entra no exército, muda a vida dele. Porque quem entra no exército, entra com uma missão, e ele não pode ter outra. Ele tem que ser um soldado. Quem vai para o exército é soldado. O chamado de Deus é para sermos soldados, porque é uma batalha. Ser um cristão é estar na batalha. Acabei de falar sobre o discernimento espiritual. Queridos, nós não estamos de folga. Você acha que você está de folga nessa terra? Não, você está no meio de uma batalha, numa luta. Tem luta todo dia. Quando você levanta de manhã, o diabo já levantou. Os demônios lá da sua casa já levantaram. Já criaram um estratagema para destruir a paz no seu lar. Ah, mas tem demônio na minha casa? Tem. Onde é que eles ficam? Não sei. Mas eles ficam lá. Pode ter certeza. O inimigo não é bobo. O inimigo quer acabar com a vida na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos. E como é que ele faz isso? Com sedutores, com acusadores, com gente que já começa enchendo a sua cabeça de bobagem, tirando o seu foco da presença de Deus. Então, queridos, o chamado é um alistamento, e esse alistamento é para estarmos preparados para enfrentar o inimigo. Você está preparado para enfrentar o inimigo? Se tiver um caso de possessão aqui agora na igreja, na salinha, posso te chamar? Um cabeludo, daqueles que não sai fácil, que vai denunciar os seus pecados na frente de quem estiver do seu lado. Você está pronto? A gente tem que estar pronto, queridos. Paulo escreve aos Efésios e fala que eu e você precisamos nos revestir da armadura de Deus para estarmos preparados para o dia da batalha. O dia mau. Que dia que é o dia da batalha? É hoje. Acabou o dia? Não, então tem batalha. Tem batalha amanhã.
Mas nós estamos preparados porque nós estamos em Cristo Jesus, se o buscarmos. Todo dia. Ah, mas eu busquei lá no encontro, foi uma bênção, eu estou preparada. Se você não buscar hoje, querida irmã, você não vai estar preparada. O Senhor diz, o Espírito está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar. Você tem que estar preparado para libertar pessoas. Atos 10, 38. Abra aí. Deixe marcado Lucas e abra Atos 10, 38. Vê se está escrito assim: e como Deus ungiu a Jesus Cristo com Espírito Santo, Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Está mais ou menos assim? Queridos, nós somos chamados para libertar os oprimidos do diabo. Aonde tiver onde tiver alguém que precisa de libertação, você é um libertador, é diferente de um proclamador. O libertador é daqueles filmes de Espartacus. Lembra que a turma antiga aí assistiu Espartacus com Kirk Douglas? Se você assistiu Espartacus com Kirk Douglas, é porque você é antigo. Eu assisti. Né? E era bom. Não era bom? E o Espartacus pegava a espada dele, ia lá libertar os outros gladiadores e cortava. Porque ele era um libertador. É o que você é. Você proclama a verdade, mas você está armado com a armadura e você vai aonde está o oprimido e liberta o oprimido e proclama, seja numa feira de pessoas ricas, seja num ambiente de pessoas que só usam drogas, seja no meio da rua, não interessa. Quem tem um chamado e tem consciência do chamado é um libertador. Ele liberta pessoas, ele ama os oprimidos. Jesus Cristo era assim, queridos. Mas eu quero terminar então a consciência do chamado. A consciência do chamado é a consciência da graça. Você pode ler comigo? A consciência do chamado é a consciência da graça. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para proclamar o ano da graça do Senhor. Ele tinha que proclamar a graça. Agora, queridos, não foi Jesus que escreveu esse texto, foi Isaías. 800 anos antes, já havia graça, já havia chamado. Isaías foi chamado porque o povo era hipócrita. O povo era tradicional no sentido de vir para o templo, cumprir uma tradição, mas eles estavam longe de Deus. Isaías fala no capítulo 1 do seu livro: vocês se aproximam de mim com os seus lábios e as suas mãos, mas o seu coração está distante de mim. Isaías foi chamado para ser um libertador. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas primeiro ele precisou passar por uma transformação. Ele precisou conhecer a verdade o libertou, e então ele se tornou um libertador. Queridos, ou nós vivemos na graça ou nós vivemos no mérito. O mérito é isso. O que essa pessoa tem que preencher para eu aceitá-la? Qual é a condição que as pessoas têm que preencher para você aceitá-las? Não é assim com Deus. Deus não é Deus de méritos, Deus é Deus da graça. Ele ama qualquer um. A graça é a capacidade de agir com bondade, independente do que o outro é ou do que o outro faça. Ah, mulher e marido brigaram, aí o marido ofendeu a esposa, aí ela agora faz cara feia. Só vai fazer cara boa quando o outro pedir perdão. Você já agiu assim alguma vez? Fala assim: não, só vou fazer cara boa se ele reconhecer. É mérito, não é graça.
A graça não é assim. A graça não exige nada. A graça trata a pessoa do jeito que ela está e aceita a pessoa do jeito que ela está. Ou você vive no mérito e quer que a pessoa mude, ou você vive na graça e você se parece com Deus. O que você prefere? Nós precisamos aprender a viver na graça. E viver na graça é viver para doar. Queridos, Deus chamou essa igreja para viver na graça. Eu disse de manhã aqui na escola dominical, peguei o texto de Mateus 25, a partir do versículo 35, em que Jesus fala assim: olha, quando eu estive com fome, vocês me deram comida. Quando eu estive com sede, vocês me deram bebida. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava enfermo, vocês foram me ver. Quando eu era forasteiro, vocês me hospedaram. Aí os justos perguntaram assim: mas Senhor, quando é que a gente fez isso? Aí o Senhor falou assim: quando vocês fizeram aos meus pequeninos. Queridos, a nossa igreja foi chamada para tratar os pequeninos de Deus, para vestir quem não tem roupa, para matar a fome de quem não tem comida, para visitar os presos, para visitar os enfermos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A Igreja Cristã da Zona Sul tem esse chamado. E nós vamos cumprir esse chamado, irmãos. Você sabe quantos moradores de rua foram computados na última estatística da nossa cidade? 3.800 moradores de rua. Nós só temos um solar, nosso alvo é termos 6. Além de 6, eu quero ter aqui um albergue para atender o morador de rua que não vai para um solar, mas tem condição de trabalhar e dormir sempre num lugar e voltar a trabalhar no dia seguinte. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é entrarmos lá no presídio feminino através da Verônica e de outra irmã que puder ir com ela. Porque lá só pode ir irmãs mesmo. É ir com a Estela lá no balão da Unaerp no sábado de manhã e gastar a manhã educando aquelas crianças e adolescentes e a avó que não sabe ler. O nosso chamado para o ano que vem é entrar dentro da Fundação Casa, que é o grupo social mais discriminado no Brasil. Sabe quem quer trabalhar com menor infrator, irmãos? Ninguém. Eu falei com o juiz assim: olha, eu quero ter 6 casas, 4 para homens, 1 para mulheres e 1 para menores. Ele falou assim: não mexe com casa para menores não, é muito difícil. É muito difícil. Mas é o nosso rebanho, irmãos. O nosso rebanho são os oprimidos. Deus nos chamou não para que nós guardemos, mas para que nós doemos. Nós fomos lá para a feira e já compramos um moedor. O nosso moedor de café que a gente usa no solar é daqueles moedor de armazém antigo. O pessoal antigo que viu Espartaco sabe como é que é. Lembra que tinha no armazém um café que moía na hora e caía numa caixa assim? E o cara pegava uma daquelas coisas de pegar açúcar e pegava o café. É o nosso moedor. Ele já está fazendo hora extra. E ainda assim, o nosso café foi aprovado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. Irmãos, se isso não for milagre, não tem outro nome. Aí nós fomos lá e compramos, sem dinheiro e sem preço. Porque não temos dinheiro, nós estamos pagando a conta, não é não, Marcos? Estamos com tudo atrasado. Mas a Michelle falou: pastor, se puder, compra um moedor. Nós compramos o melhor moedor da feira. Agora nós precisamos comprar um torrador. Sabe por quê, irmãos? Nós tivemos consciência da realidade do nosso café. E agora nós precisamos dar um salto gigante. Mas nós vamos porque nós estamos investindo em gente. E o Senhor é o dono do nosso trabalho. O Senhor não está preocupado com aquilo que nós queremos ter para nós, porque o que nós queremos é investir nos outros. Nós éramos o único café com responsabilidade social da feira. Sabe quem mais veio conversar com a gente? Os exportadores. Irmãos, parecia loucura.
Os exportadores queriam conversar conosco. Tivemos 2 reuniões com 2 exportadores diferentes. Um deles chegou para mim e falou assim: olha, eu gostei da sua ideia, gostei do seu café. Você tem condição de vender em grande quantidade? Aí eu falei: tenho. Eu tenho que fechar, né? Fazemos qualquer negócio. Tem. Aí ele falou assim: então você consegue me entregar 7 toneladas em 2 meses? Eu falei: calma, uma coisa de cada vez. Calma. Primeiro a gente tem condição. Agora calma, vamos pensar. Vamos reunir amanhã. E marcamos uma reunião às 4 horas da tarde do dia seguinte. Aí eu mandei o WhatsApp para o Solar. Falei assim: em quanto tempo a gente moe 2 toneladas? Porque se eu perguntasse 7 toneladas, eles já iam falar: não, nunca. Vão devagar. Quanto tempo moe 2? Queridos, o Senhor sabe que nós queremos doar. É Ele que dirige os nossos passos. Ele sabe o chamado da Igreja Cristã da Zona Sul. Foi Ele que nos colocou ali, não para honrar-nos, mas porque Ele ama os oprimidos. Só para encerrar esse testemunho, enquanto eu atendi uma exportadora que ficou 1 hora conversando comigo, um rapaz conversou com o Dionísio, um moço novo de paletó, conversando com ele, o cara estava com pressa que ele tinha que pegar o avião às 7 horas da noite. Aí o Dionísio ficou sem graça de interromper minha conversa, mas ele falou: Samuel, conversa com ele aqui. Aí eu parei de conversar com a mulher, ela ficou na minha frente, eu atendi o moço. Aí o moço falou assim: olha, eu tenho que ir embora, que eu vou pegar o avião, mas eu vim aqui, eu sou representante de um fundo holandês de investimento que trabalha com projetos sociais. E eu queria conversar com vocês, porque o nosso fundo trabalha e quer investir em bons projetos sociais. E ele falou assim: mas a gente só trabalha a partir de $1 milhão. É a partir da nossa base. Queridos, o Senhor sabe o que nós queremos fazer. $1 milhão hoje dá 3 milhões e quanto? 3.500. É o orçamento da nossa usina, lá da Fundação Casa. O Senhor sabe quem tem um chamado. E o chamado de quem vive é proclamar um estilo de vida diferente. O estilo de vida do cristão é o estilo de vida da graça. É o estilo de vida da graça. Então eu quero perguntar: você tem o seu chamado? Você precisa perseguir o seu chamado. Olha que bonito o versículo 21. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje, Jesus falando, se cumpriu a escritura. Sabe o que eu leio nesse hoje? Jesus estava entendendo o chamado dele. A impressão que eu tenho é que Jesus foi para o deserto 40 dias, ele já vem sendo preparado pela mãe, ele vem tendo intimidade com o Senhor, passa 40 dias ali naquela batalha intensa, e então ele entra na primeira pregação dele dentro de uma sinagoga e diz assim: hoje eu entendi o meu chamado. Você precisa entender o seu chamado. Se você não entender o seu chamado, você vai viver uma vida infeliz. Porque nós nos realizamos no chamado de Deus. E o chamado é o chamado da graça. É o chamado da doação. Mas não basta entender. Você precisa viver o seu chamado. Você precisa abraçá-lo. Onde você estiver, dando aula, trabalhando no banco, fazendo uma venda, trabalhando na internet. Eu não sei o que você faz, mas ali você precisa viver o chamado da graça. E vivendo o chamado, você precisa proclamá-lo. Você não pode guardar. Você tem que dizer: olha, eu tenho boas novas. Eu tenho boas novas. Queridos, Deus chamou a nossa igreja para transformar a vida das pessoas. Chamou você para transformar a vida das pessoas. Não desanime quando o inimigo te tentar. Pelo contrário, se aferre
e desenvolva a consciência do seu chamado. Senhor, eu quero viver a consciência do meu chamado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que o Senhor te chamou. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.